E aí, galerinha, tô aqui de volta com vocês, trazendo o exercício para finalizar a nossa aula. Qualquer dúvida, alguma coisa, podem me procurar, pessoal, e curtam o vídeo. É nóis, galera! Para fechar a nossa aula, galera, como é de costume, bora para um exercício exatamente sobre fibra ótica. Esse exercício é um pouco complicado, eu preciso que vocês prestem muita atenção nele. É um exercício de segunda fase da Unicamp, mas bora resolver junto. Ó, a figura a seguir representa uma certa fibra ótica que consiste de um núcleo cilíndrico de índice de refração N maior do que 1. Beleza, galera, vamos pegar essa informação. Então ele está falando que eu vou ter uma fibra ótica e que o índice de refração do meio interno vai ser maior do que 1. Beleza. Circundado por ar cujo índice vale 1. Então eu vou ter um meio interno, o índice de refração maior do que 1, e o meio externo, ar, com índice de refração de 1. Beleza. Se o ângulo alfa, cadê o ângulo alfa? Está aqui embaixo. Se o ângulo alfa representado na figura for suficientemente grande, toda a luz será refletida em zigue-zague nas paredes do núcleo, sendo assim guiada e transmitida por longas distâncias. Ele está explicando para a gente basicamente como funciona a fibra ótica. A gente tem um meio interior com índice de refração maior do que o meio exterior, e a gente precisa de um ângulo de incidência maior do que um ângulo limite. É como funciona a fibra ótica. No final da fibra, a luz sai para o ar formando um cone de ângulo φ, conforme a figura. Ou seja, o que ele está falando para a gente, quando a luz vai sair do cabo, ela vai sofrer refração. Ela sofre uma refração aqui, e essa refração, o ângulo de refração ele chamou de φ. Tranquilo, ele está sofrendo reflexão total, reflexão total, reflexão total, reflexão total e sofre uma refração para sair do cabo. Básico. Vamos para a primeira pergunta, galera. Aqui eu tenho a imagem, para a gente não perder. Qual o valor mínimo de seno de alfa em termos de N para que a luz seja guiada? Ele quer que a gente encontre uma expressão para seno de alfa que só tenha N como incógnita. Beleza. Vamos pensar comigo. Acabei de falar para vocês que o alfa seria como se fosse o nosso ângulo de incidência. Qual que é a regra para o ângulo de incidência? Para que ocorra a reflexão total? O ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite. Então a primeira coisa que a gente vai ver é determinar o ângulo limite. O ângulo limite, acabei de passar para vocês, o seno do ângulo limite é o índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. Qual que é o nosso índice de refração menor? Nosso índice de refração menor é o índice de refração do ar, que está aqui fora, que é 1. O índice de refração maior é o índice de refração interno do cabo, que é o próprio N. Então a gente vai ter 1 dividido por N. Esse é o nosso seno do ângulo limite. O nosso alfa, que seria o nosso raio de incidência, o ângulo do raio de incidência, tem que ser maior do que o ângulo limite. Eu acabei de falar para vocês que se vocês pegar a tabela do seno e dos ângulos, quanto menor o seno, menor o ângulo, ou seja, se o seno de alfa for maior do que o seno de L, o alfa vai ser maior do que L. Então eu sei que o nosso seno de alfa tem que ser maior do que o seno de L. Ou seja, o nosso seno de alfa tem que ser maior do que 1 sobre N. Vamos ver a pergunta? Qual o valor mínimo de seno de alfa em termos de N para que a luz seja guiada? Está aqui. O alfa ele sempre vai ter que ser maior do que 1 sobre N. Essa é a expressão, galera. Exercício A resolvido. É um exercício complicado, galera. Qualquer dúvida, por favor, me procurem. Vamos agora para a alternativa B, que é um pouquinho mais complicado, eu preciso que vocês prestem mais atenção ainda. Na alternativa B, ele pergunta para a gente qual o valor de seno de φ em termos de N. Bom, vamos pensar. O seno de φ está sendo originado por uma refração. Meu ângulo de incidência é o beta, meu ângulo de refração é o φ, aqui eu tenho o raio de meu índice de refração de incidência é o N, meu índice de refração da refração é o ar. Então, bora colocar isso no papel. Pela lei de Snell, meu índice de refração
do meio de incidência multiplicado pelo seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio que sofre refração multiplicado pelo seno do ângulo de refração. Ou seja, qual que é o meu índice de refração do meio de incidência? Bom, incidência está aqui dentro do cabo, então é N. Qual que é o ângulo de incidência? É o beta. Qual que é o meio de refração? Aqui fora é o ar, que seria 1. Qual que é o ângulo refratado? É o próprio φ. Ou seja, índice de refração do meio de incidência multiplicado pelo seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio de refração multiplicado pelo seno do ângulo de refração. Então, eu vou ter que o nosso seno φ é igual a N multiplicado pelo seno beta. Beleza, galera? Terminou o exercício? Não, galera. Por quê? Porque eu não tenho o valor de seno beta. Ele pediu para a gente deixar o seno φ em termos de N, ou seja, só pode ter N aqui do lado. Então eu preciso arranjar alguma maneira de transformar esse seno beta em alguma coisa relacionada com N. Bora tentar fazer isso? Então bora lá, galera. Eu tenho o nosso beta, o alfa e o φ. O que eu sei até agora? Que o seno φ é N multiplicado pelo seno beta. Eu preciso achar alguma expressão para seno beta. Vamos lá. Aqui, essa reta aqui é a reta normal do plano horizontal. Ou seja, essa reta aqui, ela está na vertical. Essa reta aqui, ela é a reta normal do plano vertical. Ou seja, essa reta aqui, ela está perfeitamente na horizontal. Se eu tenho uma reta na vertical, uma reta na horizontal, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Isso eu posso deduzir. Ou seja, esse triângulo aqui, ó, vocês conseguem enxergar esse triângulo? Esse triângulo é um triângulo retângulo. Quando eu tenho um triângulo retângulo, galera, a gente tem que o nosso alfa e o nosso beta, a soma deles vai dar 90 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, eu já tenho um ângulo de 90 graus. Então, a soma de alfa e beta tem que dar 90 graus, parte de trigonometria. Como beta mais alfa igual a 90 graus, isso também é trigonometria, eu também posso falar que o seno de beta, ele é o cosseno de alfa, galera. Quando a gente tem dois ângulos que somam 90 graus, dois ângulos que são complementares, a gente tem essa relação, que o seno de um ângulo é igual ao cosseno de outro. Pela relação fundamental da trigonometria, eu tenho que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Vamos brincar com isso? O seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. O que está somando passa subtraindo, galera. Então eu tenho que o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos o seno ao quadrado de alfa. Já consegui uma expressão para o cosseno ao quadrado de alfa. O seno beta igual ao cosseno alfa. Eu não posso falar que o seno ao quadrado de beta igual ao cosseno ao quadrado de alfa. É a mesma coisa, galera. Eu só elevei ao quadrado aqui e elevei ao quadrado aqui. Eu posso fazer isso. Então eu tenho que o seno ao quadrado de beta igual ao cosseno ao quadrado de alfa. Opa, eu tenho cosseno ao quadrado de alfa aqui e cosseno de alfa ao quadrado aqui. Ou seja, eu posso substituir, galera, o cosseno ao quadrado de alfa pelo seno ao quadrado de beta. Então eu vou ter que o seno ao quadrado de beta é igual a 1 menos o seno ao quadrado de alfa. Beleza, galera? A gente já começou a conseguir uma expressão para o seno de beta. Vamos continuar desenvolvendo isso. Se aqui está ao quadrado, eu preciso do seno de beta, não do seno ao quadrado de beta. Está aqui, ó, seno φ igual a n seno beta. Então, para tirar o quadrado do beta, eu passo a raiz para o outro lado. Desse jeito aqui, galera. O seno de beta vai ser a raiz de 1 menos o seno ao quadrado de alfa. Beleza, galera. Temos uma primeira expressão para o seno de beta. Agora eu preciso tirar uma expressão para o seno de alfa, para complementar, para deixar o seno de beta em função de n. Beleza, galera? Vamos atrás de uma expressão para o seno de alfa, então. O seno de alfa, lá atrás, a gente chegou na expressão que ele é maior do que 1 sobre n. Ou seja, o valor mínimo dele
é 1 sobre n. A gente chegou nisso. Agora vamos pegar tudo que eu tenho. Eu sei que o meu seno de alfa ele é maior do que 1 sobre n. E o nosso seno beta é 1 menos o seno ao quadrado de alfa. Beleza. Outra informação que eu tenho, que o meu beta mais alfa é igual a 90 graus, por causa que os dois estão dentro de um triângulo retângulo. Vamos pensar, galera. Se o meu seno alfa tem um valor mínimo, ou seja, ele só aumenta partindo daquele valor, lembrando que o meu beta mais alfa tem que ser igual a 90 graus. E o seno alfa só aumenta. Se o alfa só aumenta, então o meu beta ele vai ter que diminuir, galera, para poder continuar igual a 90 graus. Ou seja, alfa aumenta, beta diminui. O meu alfa tem um valor mínimo e desse valor ele só aumenta. Ou seja, o meu beta vai ter um valor máximo e desse valor máximo ele só diminui. Entenderam, galera? Então vamos pensar. O seno alfa é maior do que 1 sobre n, o seno beta é igual a 1 menos o seno ao quadrado de alfa. E eu já sei que o meu seno beta vai ter um valor máximo. Como que eu demonstro isso? Desse jeito aqui, galera. O seno beta vai ser menor do que um certo número. E agora sim eu posso substituir o seno alfa por 1 sobre n. Desse jeito aqui, galera. O meu seno beta vai ser menor do que a raiz de 1 menos 1 sobre n ao quadrado, porque o nosso seno alfa está ao quadrado. Vocês estão entendendo, galera? Como que tudo aconteceu? Eu não poderia substituir o seno alfa direto, porque eu estaria transformando uma desigualdade numa igualdade. Então eu precisava achar algum jeito de demonstrar o seno beta. Por isso, da existência desse menor. Como o nosso seno alfa só aumenta, o nosso seno beta só diminui. Beleza, galera? Continuando. Meu seno beta vai ser menor do que 1 menos 1 sobre n ao quadrado. Vou fazer isso aqui ao quadrado, 1 ao quadrado, 1. N ao quadrado, n ao quadrado. Então, meu seno beta vai ser menor do que 1 menos 1 sobre n ao quadrado. Meu seno beta vai ser menor do que 1 menos 1 dividido por n ao quadrado. Encontrei a expressão para o meu seno beta, galera. Agora o que eu preciso? Resolver o exercício. O meu seno φ eu tinha que ele era n multiplicado por seno beta. Meu seno φ é igual a n multiplicado por seno beta. Como o meu seno beta só diminui e o meu seno φ é n multiplicado por seno beta, o meu seno φ também vai só diminuir. Ou seja, a expressão para seno φ vai ser n multiplicado por 1 menos 1 dividido por n ao quadrado, que é a expressão do seno beta. Beleza, galera? Essa aqui é a resposta do exercício. Colocando as duas respostas para a galera que quis fazer sozinha. Alternativa A, seno alfa maior do que 1 sobre n. Alternativa B, seno φ menor do que n multiplicado pela raiz de 1 menos 1 dividido por n ao quadrado. Beleza, galera? É um exercício de segunda fase, galera. Não é um exercício tão fácil, você precisa ter uma noção de interpretação, ver o que está acontecendo certinho. Tudo isso na pressão do vestibular. Então, galera, não entendeu alguma coisa? Pode me procurar, pode vir atrás. Também da aula que a gente teve, qualquer coisa pode vir atrás, pode me perguntar. Eu acredito que seja isso, galera. Não se esqueça de deixar o seu like, dar aquela compartilhada com a galera para ajudar o nosso querido canal. E é nóis, galerinha. Tamo junto.